Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículos 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Ora, quando iam viajando, iam quem? Jesus e os discípulos. Jesus chegou a certa aldeia. Qual é a aldeia? Betânia, onde moravam a família Marta, Maria e Lázaro. Jesus chegou a certa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, se deixou distrair por tudo o que tinha para fazer. Outras Bíblias dizem, andava preocupada com muito serviço. De repente, ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Outra versão diz, que minha irmã me deixe fazer todo o trabalho sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada, perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Podem sentar-se. E eu quero muito a sua atenção. Domingo passado, domingo atrasado, eu pedi aos irmãos que evitem o celular no momento da palavra, e eu hoje vou fazer um segundo pedido, que ninguém saia, a não ser por necessidade, tá bom? Deixa o nosso bate-papo ali fora, deixa o cafezinho, tudo para depois. E eu preciso ser bênção, eu preciso ser pastor na sua vida pela palavra agora. E eu hoje quero trazer algo que é muito confuso no nosso entendimento: o ser e o fazer. Aquilo que somos e aquilo que a gente faz. Por incrível que pareça, eu não pedi, mas Deus já direcionou. Hoje cantamos e falamos muito sobre bênçãos. E a gente faz muitas coisas e agradecemos a Deus de coração, porque muitas bênçãos do Senhor nos ocupam. É uma bênção ter esposa, é uma bênção ter marido, é uma bênção ter uma casa, é uma bênção ter filhos, é uma bênção ter um carro, é uma bênção ter um emprego, é uma bênção ter saúde para sair de casa, trabalhar e depois voltar para casa. É uma bênção chegar em casa e ter um monte de roupa para lavar, significa que tem roupa, senão não estava precisando lavar. É uma bênção ter vários sapatos para lavar. É uma bênção ter uma casa para varrer, ter uma vassoura que seja boa, isso é muito bom. E a nossa vida é cheia de ocupação, todas elas recheadas de bênçãos que o Senhor nos dá. Isso é fato. E nós, como igreja, então, essa é a proposta, precisamos conhecer, em meio a esse turbilhão de afazeres que temos, precisamos conhecer, como filhos de Deus, a missão que a gente tem a cumprir e os meios de cumpri-la. E isso de maneira muito clara, muito distinto, porque veremos alguns exemplos da própria Bíblia que isso traz muita confusão. Quando a gente acaba misturando
o ser e o fazer, e a gente se cansa e acha que já fizemos demais e talvez não estamos canalizando direito aquilo que a gente faz ou que tem que fazer. Quais são esses caminhos de Deus? Algumas vezes, irmãos, a gente é levado a essa confusão, confundimos missão, confundimos meios, habilidades, sejam elas seculares, naturais, com as espirituais. Nos caminhos de Deus, eu inicio deixando bem claro que o ser e o fazer não têm o mesmo peso. E há muitas, não poucas vezes, mas muitas, a gente confunde tanto e faz tanto que a gente esquece de investir naquilo que Deus nos chamou para ser. Essa história de Marta e Maria, que acabei de ler, ela fornece a nós lições assim tremendamente importantes sobre o assunto. A primeira lição: devemos entender e considerar que os verdadeiros crentes têm temperamentos e caracteres diferentes. Parece uma coisa simples, não é? Mas acreditem, às vezes a gente extrapola e a gente vai além de onde deveríamos, julgando uns aos outros. Olhe bem, duas mulheres, duas irmãs, Marta e Maria. As duas eram fiéis, seguidoras de Cristo. As duas tinham já se convertido, tornaram crentes em Jesus. As duas honraram ao Senhor, quando bem poucos naquela época o fizeram. As duas amavam a Jesus e por Jesus eram amadas. Ambas se tornaram uma família amiga de Jesus. Ambas moravam na mesma casa, viviam na mesma época, na mesma circunstância. Mas na leitura em si já vemos que elas possuíam mentalidades bem diferentes uma da outra. Marta parece mais enérgica, agitada, impulsiva. Ela possuía sentimentos muito fortes e ela falava sem rodeio. Era o tipo da pessoa que falava e botava para fora tudo que sentia. Maria, sua irmã, diferente, era muito quieta, sossegada, meditativa, tinha sentimentos profundos, mas falava menos do que ela sentia. Marta, quando o Senhor chega lá na sua casa, e vimos o texto, ele estava viajando com os discípulos, e lembrem comigo que é uma época que não tinha energia elétrica, não tinha ventilador, não tinha porcelanato na casa, não tinha geladeira, não tinha batedeira de bolo, não tinha micro-ondas, não tinha fogão a gás. E quando Jesus chega, Marta se regozija quando o vê, e ela de imediata se ocupa para aprontar, para preparar um rango, uma refeição. Maria se alegra, porque quem está chegando é o amigo Jesus. Porém, o primeiro pensamento de Maria foi assentar-se aos pés do Senhor e ouvia a palavra. A graça reinava no coração das duas. Entretanto, cada uma delas manifestou os efeitos dessa graça, tomando posições tremendamente diferentes. Uma correu para fazer o melhor que podia, para atender e recepcioná-los. A outra sentou aos pés de Jesus e foi ouvi-lo. Que diferença! Mas não devemos esperar, queridos, que todos os crentes sejam exatamente iguais. Que a gente tenha o mesmo envolvimento, a mesma garra, como a gente tem essa predisposição
de nos comparar e às vezes de julgar. Fulano não quer nada. Fulana não quer nada. Fulano não quer trabalhar. Fulano é cômodo. Não podemos e nem devíamos menosprezar e muito menos subestimar qualquer um dos irmãos, considerando-os pessoas que não possuem a graça divina, porque não agem e não fazem como eu, não têm a mesma experiência que eu. Precisamos entender que as ovelhas do rebanho do Senhor, cada uma delas tem suas próprias peculiaridades, que as árvores do jardim do Senhor não são iguais. Todos os servos de Deus, a gente é um e concorda sem pestanejar, quando se trata das doutrinas fundamentais. Se eu perguntar aqui assim, quantos creem aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Todo mundo crê. Se eu perguntar aqui, quantos aqui creem que esse louvor tocou os céus? Todos nós acreditamos. Todos sentimos o mesmo efeito do pecado e o mesmo efeito da graça salvadora. Todos cremos que fomos salvos pelo mesmo processo. Todos nos servimos do pão e do cálice como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Ok, nisso somos todos iguais. Entretanto, quando se fala de assuntos que se tornam, de certa maneira, irrelevantes comparado com esse primeiro, aí a gente se ofende. Afinal de contas, nenhum deve desprezar o outro, porque o outro é diferente e faz diferente. Até que Jesus volte, na igreja haverá Martas e Marias. Sempre foi assim e sempre será assim. Segunda lição: devemos observar que os cuidados pelas coisas deste mundo podem constituir uma armadilha para a nossa alma. Preste atenção. Os cuidados que nós temos com as coisas deste mundo. Pastor, que coisas deste mundo? Casa, filho, emprego, concurso, roupa para lavar, para passar, comida para fazer. As coisas deste mundo podem se constituir numa armadilha para a nossa alma. A história lida no teor desse relato, em que Marta vai permitir que a ansiedade em fazer uma agradável hospedagem para o Senhor tomou conta dela, a possuiu. O seu excessivo zelo pelas coisas temporais, pelo fazer, levou essa mulher temente a esquecer do seu ser, de quem ela era. Ela já conhecia Jesus, mas nessa hora ela estava tão atarefada, tão ocupada, que ela esqueceu. Aí o Senhor mesmo diz, aliás o texto, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E ela foi trabalhando e foi tentando fazer o melhor. Vamos lá. Ela foi tentando fazer o melhor, mas pouco a pouco, a consciência dela foi ficando aguçada, e de repente ela se pega fazendo toda aquela correria, e a irmã sentada aos pés de Jesus. E ela querendo servir a mesa, e aquilo lhe irritou. Debaixo dessa pressão da consciência perturbada, o temperamento de Marta manifesta.
ela não era nada mansa. E ela então vai fazer uma tremenda reclamação. Senhor, Jesus deve ter olhado para ela, e ela se sentiu até no direito de dizer: o Senhor não se importa que minha irmã tenha deixado que eu fique trabalhando sozinha? Ordena-lhe que venha me ajudar, mande ela me ajudar. Você já viu aquela briga dentro de casa? Pelo menos na minha casa nós éramos 6 filhos, e o pau quebrava de vez em quando. A gente morava numa casa de interior em Minas, a casa era grande e o quintal era maior, era 2 vezes esse galpão aqui, e tinha que varrer aquelas folhas e limpar tudo. De vez em quando a gente gritava: mãe, pelo amor de Deus, manda fulano. É tipo isso aqui, tipo isso aqui. E a pressão está presente. Só que Marta, na verdade, tão ocupada, que ela não apenas se ressentiu de uma aparente omissão, de uma aparente covardia, de uma aparente preguiça da irmã, ela então vai e censura o próprio Senhor. Mande ela me ajudar. E onde é que estava Marta? Maria, digo, sentada, ouvindo a palavra. É bem claro aqui que Marta estava intimamente ocupada, mas exteriormente irritada. É bênção correr atrás de fazer tantas coisas a ponto de perder a própria graça? Agindo assim, essa mulher piedosa esqueceu até de quem ela era e com quem ela estava falando. Quando a gente acha que temos que correr atrás de muita coisa e nos irritamos, daqui a pouco a gente se sente no direito de orientar, ordenar a Jesus o que ele tem que fazer, e a gente esquece até de quem que a gente é. Assim ela vai trazer sobre ela uma solene repreensão e o começo de uma situação tão desagradável se deu onde? No coração de Marta. Essa excessiva ansiedade pelos inocentes afazeres do lar. Portanto, o erro dela tem que ser um aviso para todos nós. Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então aprendamos. Uma busca insana pelo fazer pode sucumbir o meu ser, a minha identidade, aquilo que eu sou. A menos que haja uma vigilância e oração, a agitação com muitas atividades podem destruir minha vida com Deus, a minha espiritualidade. Isso pode fazer definhar a minha alma, quando a gente está cansado. Estou cansado, não vou à célula, não tem importância tanto assim. Estou cansado, domingo, por que tem que ir todo domingo? Afinal de contas, eu trabalho tanto, eu mereço descansar. Eu mereço descansar. E quem falou que não merece? E quem falou que não é lícito trabalhar? E quem falou que não é lícito cuidar da melhor forma possível do filho, da filha? Quem falou que não é lícito estudar para tentar melhorar o emprego? É lícito. É lícito. Agora a questão é, até que ponto essa bênção vai te afastar e te tomar da graça? O que leva os cristãos à ruína espiritual, grave isso na sua alma. O que leva cristãos à ruína espiritual não é só pecados visíveis ou transgressões flagrantes dos mandamentos de Deus.
o que leva uma ruína espiritual para a vida do cristão, não é só um adultério, um homicídio, um roubo. Não, não é só essas coisas que a gente já condena pela palavra. Acredite, igreja, com muito mais frequência, é uma intensa atenção com as coisas que em si mesmo são lícitas, e o ficar inquieto e ocupado em muitos serviços vai me sugar. E a primeira coisa que eu faço é me cansar. Faz tantas coisas que não tem tempo para as coisas do Senhor. Está tão cansado e tão ocupado com tudo o que quer conquistar, que abre mão daquilo que já conquistou, a graça. E a gente vai adoecendo. Parece tão correto, tão lícito trabalharmos pelas coisas que a gente julga importante e até apropriado, e a gente nos ocupa com esses deveres, e eles são interessantes e bons, mas cá entre nós, cuidado, é aqui que está o perigo, é aqui que está a arapuca, a ratoeira, é aqui que se encontra a armadilha para te derrubar da vida espiritual, e com uma bela justificativa: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar do meu carro, eu tenho que cuidar da minha mãe, do meu pai. E a gente vai cuidando das bênçãos que Deus nos deu e perdendo o Deus que nos deu a bênção. A nossa família, filhos, negócios, profissão, afazeres domésticos, relacionamentos na sociedade, amigos, tudo pode se tornar uma armadilha para o nosso coração se afastar do Senhor. E acredite, isso pode parar, ou isso pode levar o cristão ao abismo da frieza espiritual, e em meio à realização de coisas que, volto a dizer, são lícitas. Pastor, o senhor está dizendo para eu deixar a casa desarrumada, e o senhor está dizendo para eu não cuidar tanto quanto eu cuido do meu casamento, do meu emprego, da minha profissão? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Deus que te deu todas essas bênçãos está esperando de você uma reação na vida espiritual. Temos de cuidar das coisas deste mundo sem nos apegarmos a elas e acautelar-nos de permitir qualquer coisa que vai ocupar o primeiro lugar no meu coração. Isso é complicado. Então temos que tratar isso com sabedoria, com temor, com um coração sincero. Todas as coisas boas que Deus nos deu, bênçãos do Senhor, pelas quais a gente deve ser grato, e somos, mas cuidado, para que ela não se torne um veneno para a sua vida espiritual. Se permitirmos que inundem a nossa mente, o nosso coração, e pisoteiem as coisas espirituais, isso vai se tornar uma maldição. Se a gente precisa de um remédio, esse remédio é uma bênção e vai calhar direitinho para resolver o meu problema. Mas você sabe qual é a diferença de um remédio para um veneno? A dose. É a dose. A gente vai recebendo as bênçãos, trabalhando em cima da bênção, nos alegrando com a bênção. De repente, aquela bênção que seria uma graça de Deus para a minha vida, vai se transformando num veneno, porque eu afastei de Deus que me deu aquela bênção. O pastor, aliás, eu não vou citar nome não, porque vai que pegue alguém, né? Mas um pastor muito amigo meu, diretor, à época era diretor de uma empresa, ele disse que um irmão o procurou
dizendo: pastor, o senhor é diretor da empresa, estou desempregado há tanto tempo, por favor, o senhor tem influência lá, me arruma Deus pode me abrir uma porta de emprego através do Senhor, irmão, vai lá, amanhã, segunda-feira, tal horário, me procure. E o pastor arrumou um emprego para aquele irmão. 4 meses depois, o pastor começa a notar que ele faltava às atividades da igreja, já não ia mais no evangelismo, deixou de cantar no coral, porque não estava... E o pastor o visitou: meu irmão, o que está havendo? A última notícia é que você até deixar de cantar no coral, deixou. Ô pastor, eu estou tão cansado, olha, eu não aguento, eu chego em casa moído, Aí o pastor olhou assim: então você me pede para ser uma bênção na tua vida, Deus abre a porta, e a porta que Deus te abriu está te tirando da graça. Você cantava com tanta alegria, você tem uma voz tão bonita, o coral ficou prejudicado sem você. Aí ele olhou assim e falou: mas há uma maneira de o irmão voltar a cantar com alegria naquele coral. Amanhã, ao você chegar, me procure lá no meu gabinete. Quando ele chegou, o pastor olhou para ele e falou: você quer assinar o aviso prévio? E ele chorou. E o diretor, que é o pastor, disse: meu irmão, eu só te chamei para te dar um conselho, eu não vou te mandar embora não, mas não transforme a bênção que Deus te deu num veneno para a tua vida espiritual, não faça isso. Então vantagens e prazeres acabam sendo adquiridos a preço de morte. Se para a gente conseguir, a gente tem de rejeitar as coisas de Deus. Hoje pela manhã, meu coração pulsou de alegria, tinham 18 crianças aqui ouvindo a palavra. Mas se você for ali na salinha, você vai contar bem menos crianças. Não sei se o pai ficou cansado, deixou a criança em casa, ou se ficou junto. E a gente vai meio que... Portanto, a segunda lição é essa: cuidado para que as coisas deste mundo não venham constituir numa armadilha para a sua alma. Terceira lição: devemos discernir o que é necessário daquilo que não é. Qual é o conceito de uma coisa necessária? Quando eu falo assim, é necessário. Qual é o conceito de necessidade? Só é considerado necessidade aquelas coisas sem as quais o homem não pode viver. Por exemplo, pode-se viver sem água? Não. A água é uma necessidade. Pode-se viver sem alimento? Não. Alimento é uma necessidade. É necessário comer, é necessário o sono, faz parte da nossa saúde. E há vários outros elementos são necessários para a gente viver. Se eu não tenho essas coisas que são necessárias, a minha existência está em risco, eu posso morrer. Nossa vida espiritual necessita de muitas coisas para viver. E aqui está o que o Senhor coloca. Tal qual um médico muito sábio, Jesus na hora diagnosticou a enfermidade de Marta e ele então vai aplicar o remédio. Ou quem sabe também, como um pai que ama, Jesus agora vai expor o erro em que ela estava caída naquele momento, como filha, e vai discipliná-la. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, agitada, preocupada com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa apenas. Cá entre nós, fiéis aqui,
curadas, né? Porque a ferida está lá e precisa ser curada. Ela quer fazer o melhor, corre atrás de fazer comida, fazer um banquete, e na sua agitação ela se irrita porque a irmã, e aí vai. Fiéis e curadoras são as feridas causadas por um amigo. Jesus não está irado, irritado. Jesus é amigo dela. Ah, se todos nós, nessas horas, tivéssemos um amigo para falar: irmãozão, cuidado, olha o caminho que você está tomando. Minha irmã, cuidado, você tem estado tão distante da comunhão, você não participa mais da rede de mulheres, você não participa mais da rede de homens, a gente precisa de um amigo tal qual Jesus, que ao ver a ferida começar a abrir na nossa alma, ele vem dizer: eu tenho um remédio. Aí ele fala da ocupação dela com muitas coisas, as muitas coisas, irmãos, o que a gente faz, o que a gente busca, o que a gente quer, pelas quais homens e mulheres lutamos, não são, a grande maioria, realmente necessárias. A graça que traz a salvação, esta é necessária, mas ela não enxergou, a ponto de irritar e julgar a irmã. Você não está vendo que ela não faz nada? E ainda julgar o próprio Senhor, e o Senhor também não vai mandar ela. Portanto, temos que discernir aquilo que é necessário daquilo que não é. É necessário você correr tanto a ponto de abrir mão das coisas de Deus? E como pastor eu posso até dizer, a gente reúne aqui numa quarta e num domingo. E no dia da sua célula, mas tem gente que já está achando isso tão pesado, para que ir toda semana? E as nossas correrias e os nossos desfrutes das bênçãos que Deus nos deu, vão sendo as nossas justificativas para a gente omitir como uma manifestação de gratidão. É como aquele que tem a dificuldade, por exemplo, de dizimar. Deus abre a porta, Deus dá saúde, Deus dá habilidade, Deus dá condição. E na hora de agradecer, que dízimo é gratidão, dízimo não é taxa. Taxa é a luz, que se você não pagar, eles cortam. Taxa é a água, que se você não pagar, você vai ficar sem. Dízimo é gratidão. E a gente recebe a bênção. Deus nos abençoou o mês inteiro, nos guardando no trânsito, nos guardando de males, de prejuízos. Aí quando chega no final do mês: Senhor, muito obrigado. E só. Devemos discernir o que é necessário daquilo que não é. E a presença de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a palavra de Deus é necessário, senão eu morro. Senão eu morro. Quarta e última lição. Devemos nos alegrar pelo fato de que a melhor parte não nos será tirada. Olha o que Jesus diz: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa afirmação aqui, ela é uma bênção, ela é bênção para Maria, que estava ali, ouvindo, e também para o benefício de todos nós, Nós somos essa Maria. E isso para encorajar a cada um de nós a sermos mais resolutos, a sermos mais dedicados, a entendermos que
a dinâmica que se dá na nossa comunidade de fé é alimento para a nossa alma, não é uma diversão, não é um cachorro quente, um bolo que se come no aniversário, é o alimento que preciso para viver, é o alimento para a minha alma, para a sua alma. Olha o que o Senhor está dizendo, e no caso, teríamos que dar mais importância à intimidade com Deus e menos importância em tanta correria, menos importância nas coisas deste mundo e que Deus nos deu. Essa boa parte que o crente escolheu, o Senhor diz, não tem circunstância, não tem nada que vai tirar isso de você. Você sabe por quê? Porque esse é o peso da nova aliança. Ele não te ama porque você merece. Ele não me ama porque eu mereço. Por que Ele nos ama? Pergunte para Ele. Ele escolheu te amar. Isso não é suficiente? Isso não é suficiente? Então a graça de Deus e esse favor dele são bênçãos que nada pode tirar da gente. Conclusão: nos caminhos de Deus, o ser filho de Deus, o ser cristão, o ser um servo, o ser a identidade com Deus, o ser e o fazer, geram essa perigosa confusão. Jesus não está desprezando minhas ocupações, minhas responsabilidades, Ele não está reprovando não, desprezando as preocupações de Marta. Afinal de contas, alguém tem que fazer a comida. Ele está afirmando que no reino de Deus, os valores são diferentes. Para Jesus, é mais importante o ouvir o que ele tem a dizer do que um grande banquete que se lhe possa oferecer. Os evangelhos, me perdoem por eu não ter anotado a referência, mas você vai lembrar. Um fariseu de nome Simeão faz um almoço oferecido a Jesus e chama os seus amigos fariseus, liderança religiosa, e a casa do homem enche. Diz o texto que uma mulher, quando soube que Jesus estava ali, ela entra de penetra. Primeiro que é mulher não entra em festa de judeu. Mulher naquele contexto não era ninguém, não era nem contada como gente. Quando se contava o censo de pessoas na cidade, só se contava homens e meninos. Mulheres e meninas não era contada como gente. E no caso dela, pior ainda, porque pelo texto parece que ela tinha uma vida meio reprovável. Mas diz o texto que essa mulher entra, está lá o banquete que Simeão mandou fazer, né? Ele prometeu dar picanha, e tinha picanha da melhor que possível, comida à vontade, e o povo está em volta da mesa, entra essa mulher, esbarra em um, esbarra no outro, eles estão sentados na mesa comendo, e na mesa do judeu daquela época, era uma mesa assim, mais ou menos de uns 90 centímetros, e não tinha cadeira como hoje, que a gente senta na cadeira e bota as pernas debaixo da mesa para comer. Não, naquela época não. Era um banquinho de mais ou menos um palmo, se ajoelhava aqui e comia-se aqui na mesa assim, ó. Jesus está nessa posição. Aquela mulher, nessa dinâmica, entra por trás de Jesus, começa a chorar aos pés de Jesus. Aquela lágrima misturada com a poeira vira uma lama, ela tira as tranças do cabelo, começa a limpar os pés de Jesus com o próprio cabelo. Simeão olha aquela cena e ele pensou, ele não externou, ele só pensou com ele. Rapaz, se Jesus soubesse quem era essa mulher, será que Jesus está tendo alguma? É muita intimidade
para aquele contexto, quem nessa cidade não conhece essa mulher? E Simeão reprova a mulher e reprova Jesus, que se dizia o Messias. Jesus levanta a cabeça, bate o olho dele dentro do olho de Simeão e diz assim: Simeão, e o filho de onça responde: dize a mestre. Aí Jesus diz: você me chamou para vir na tua casa, e eu vim. Você não me recebeu como deveria receber uma pessoa. Quando a gente quer honrar um amigo, se dá uma bacia para lavar as mãos, você não deu. Se recebe com ósculo santo, beijo no rosto. Essa mulher está lavando o meu pé com lágrima dela. Essa mulher está secando com o cabelo dela, porque você não trouxe uma toalha para mim. Você não me beijou o rosto, ela está beijando o pé. E Jesus então começa a comparar a atitude daquele que se dizia tão íntimo com Deus, com uma mulher que aquele que se julgava íntimo estava reprovando. E o banquete que Jesus recebeu não foi o banquete de Simeão, foi o banquete daquela mulher. Foi o que ela ofereceu como culto ao Senhor, e não o banquete. Dele não está dizendo que não se deve recebê-lo bem. Faça o prato de comida, mas não é isso que lhe enche o coração. O coração contrito e quebrantado é esse que ele não despreza. E aí a coisa acontece, como Marta também aconteceu com a mulher samaritana, outra muito ocupada tirando água, e Jesus ministrando graça, e ela não entendia nada que Jesus falava. Aí Jesus diz assim: todo que beber desta água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. E aí a gente vai vendo esses textos e vamos caindo na realidade que a maior bênção que Ele pode nos dar, além de todos os benefícios que você já recebeu, é a sua presença e a sua graça, que a gente vai abrindo mão, em razão das bênçãos que Ele já nos deu. Escutar a Jesus é muito mais importante do que hospedá-lo e fazer uma refeição daquela bem elaborada. Temos que ter muito cuidado. Se minhas tarefas, se minhas ocupações me furtam de viver e estar na presença do Senhor em devoção e em adoração, eu tenho que rever minhas prioridades. Eu tenho que rever meu conceito de identidade de filho de Deus. Eu tenho que repensar os meus conceitos. Provérbios 15 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há verdadeiro amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Marta então se empenha em transtornos sinceros e verdadeiramente desnecessários, e consequentemente se afastou do que havia de melhor. Quem estava dentro daquela casa era o Salvador, e ela preocupada com comida. Diferentemente de Maria, aí o Senhor diz: Maria escolheu a boa parte. Marta se ocupava em preparar, em fazer uma ceia bem elaborada, quando bastava um prato de comida, não precisava de tudo aquilo. Maria preferiu alimentar o seu ser, preferiu ouvir Jesus.
E isto era mais importante do que preparar comida. A história, portanto, irmãos, não pretende ensinar o valor de uma vida contemplativa comparada com uma vida de ação. Não é isso que o texto ensina. Ele não está comparando. Mas o que está mostrando é o fato de que, se para servir a Jesus, eu tenho que entender que eu não preciso correr atrás daquelas coisas que eu julgo que é lícito, e Ele nem está me pedindo isso. Ele é quem dá, é Ele quem abre porta, é Ele que coloca comida na minha despensa, é Ele que me dá saúde para trabalhar, é Ele que faz. Por que Ele iria cobrar isso? Tudo o que Ele quer é que a gente sente do lado dele para fazer um cafuné e ouvir a sua voz, ouvir o que Ele tem a dizer. Aí, como diz João 6,27, trabalhar e não apenas pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Portanto, prestemos atenção, muita atenção. Trabalhar o ser da igreja é muito mais difícil do que o fazer. A gente vai colocando um véu de ocupações, um véu de ativismo, e o nosso brilho vai indo embora. Como aconteceu com Moisés, né? Moisés caiu nessa armadilha. Moisés se ocupou com tanta coisa que aquele brilho que Deus lhe conferiu se perdeu. E ele, para não deixar os judeus perceberem que o brilho acabou, ele coloca um véu. E ele passou a andar no meio do povo com um véu, para que ninguém olhasse para ele e entendesse. Queridos, quando nós olhamos uns para os outros aqui, a gente sabe aqueles que se desgastaram e não têm mais aquela alegria que tinham antes. A gente sabe aqueles que faziam tanto pela causa e que hoje tem muita coisa na frente dessa agenda. A gente sabe aqueles com quem a gente podia contar e de repente a gente começa a ver. A gente sabe quem era aquele que, às vezes até com algumas dores, não abria mão daquilo que tem que fazer e da alegria, por exemplo, de congregar, mas que aos poucos vamos arrumando cada... É verdade, portanto, que a gente tem que ter esse cuidado. Outra pessoa que tinha uma graça tremenda e que as suas muitas tarefas lhe roubou a presença de Deus foi Sansão. Sansão era um cara nota 1000, e ele matava era de 1000, com uma queixada de jumento. Mas as suas muitas experiências acabou lhe fazendo muito famoso, um homem com muito prestígio, e ele ficou vaidoso, e ele se afastou. E a gente sabe qual foi o fim de Sansão. Davi não foi muito diferente. Davi vence um leão, vence o urso, vence o Golias, fica famoso. As suas tantas guerras e conquistas deram a ele a fama do maior rei que já pisou em Israel. Ele ficou tão envaidecido e tão ocupado que Israel estava numa guerra e ele ficou em casa curtindo, vendo mulher nua com quem ele pecou. Muitos irmãos, muitos de nós somos tentados a esconder o brilho que está passando debaixo desse véu, véu das nossas ocupações, das nossas correrias. E eu, como profeta na tua vida, como seu pastor, não estou aqui para condenar que você
corra atrás de tudo que você puder debaixo da bênção de Deus. Que Deus aumente o seu salário, que Deus melhore a sua casa, que Deus abençoe que você saia do aluguel para a casa própria, que Deus abençoe que você troque de carro por um, de preferência do melhor que tem, que Deus abençoe você com saúde, que Deus abençoe que nas suas férias você possa viajar para a praia e hospedar na casa da Claudete. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas que essas correrias não tire de você o prazer nas coisas de Deus. Cadê o aleluia? A gente precisa entender que o que confere o brilho é a presença do Senhor. Não é outra coisa. Por mais que Deus me dê de tudo que eu preciso e do bom e do melhor. E eu tenho muita coisa a agradecer ao Senhor, conforme cantamos aqui. Mas acredite, o que confere o brilho é a presença do Senhor. Eu só faço o que faço, porque eu sei quem eu sou no Senhor. E por ser quem eu sou em Deus, é que eu faço o que faço. Não abra mão da presença do Senhor, não abra mão do culto, não abra mão da oração, não abra mão da leitura bíblica, não abra mão da comunhão com nenhum dos irmãos, todos foram comprados com preço muito caro. Não julgue o outro porque ele é diferente de você, ele gosta de fazer de um jeito, você gosta de fazer do outro, amém. O que a gente tem que nos alegrar é que todo mundo gosta de fazer, porque vai fazer é para o Senhor. Do contrário, a gente vai se desgastando, e daí a pouco a gente quer usar um véu para que as pessoas não vejam que aquela alegria que eu tinha antes em Deus, ela não tem mais. E a gente vai lembrando de uma época passada, que jejuava, que orava, que profetizava, que falava em línguas, que chegava no culto antes do culto, porque aquilo era uma maneira de honrar ao Senhor, e era o último a sair, dava vontade de nem ir embora para casa, porque é tão gostoso estar nesse lugar. Esse é o conselho que o seu pastor tem para você hoje. Você pode dizer um amém? Amém. Vamos estar em pé? Nós cantamos, né? Não há nada melhor, não há nada. Não foi? Depois a gente cantou, Tu és Emanuel. E fomos cantando, Deus, eu tenho tantas bênçãos. E depois cantamos, para a direita, para a esquerda. E o Senhor tem muito mais a lhe dar e vai lhe dar. Porque Ele é tremendo, Ele é provedor, Ele é a nossa segurança. A gente está dormindo e Ele está cuidando da gente. É Ele que aumenta a despensa, é Ele que aumenta o azeite na botija. Ele vai te dar muito mais. Agora que você enche o coração e diga o que eu quero mais do que tudo que Ele tem para me dar, é ninguém menos do que Ele mesmo. Deus seja o Rei do seu coração. Podem vir, vamos cantar. Glória a Deus. Dê a Ele o seu melhor hino, dê a Ele o seu melhor culto, dê a Ele a sua maior atenção. E como que eu faço isso? É entregando a sua causa, as coisas espirituais, é não abrindo mão de tudo que Ele tem a nos dar neste lugar. E Ele tem muito, muito, muito a fazer, mas cuidado com esse perigo, com essa confusão entre o ser e o fazer. O que você é o que Ele te chamou para ser. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é menina dos olhos do Senhor. Ele tem o maior amor, o maior cuidado, Ele tem o maior ciúme de você. Ele te ama, Ele te ama.